o Espírito Santo edificador da igreja. Como que o Espírito Santo de Deus edifica a igreja? Você sabe que no meio dos cristãos existem muitos grupos que não acreditam no poder do Espírito Santo. Quer dizer, acredita que no Espírito Santo, mas não crê naquilo que o Senhor prometeu para a sua igreja, que o Espírito Santo seria enviado para estar junto com o seu povo. Muitos não acreditam. Mas o que nós podemos entender, baseado na Bíblia, sobre essa presença do Divino Espírito Santo entre nós, igreja de Jesus? Porque o Senhor disse para o discípulo: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós temos uma missão a cumprir aqui no mundo. E essa missão seria impossível de fazê-la sem o Espírito Santo em nós. Sem o Espírito Santo nós não teríamos condição de fazer esse trabalho. Primeiro nós vamos ver aqui na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vamos ler aqui algumas palavras escritas aqui, para nós entendermos como que o Espírito Santo edifica a igreja. Vamos lá. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e fala sobre a diversidade dos carismas, ou diversidade dos dons, né? Dons, carisma. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito Santo. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, dom espiritual. Vamos lá. Palavra da sabedoria. O outro, palavra da ciência. O mesmo Espírito, a fé. Pelo mesmo Espírito, a graça de curar os doentes e as doenças. E pelo mesmo Espírito, o dom do milagre. O outro, a profecia. O outro, o discernimento dos espíritos. O outro, a variedade de línguas. E, por fim, a interpretação das línguas. Vamos lá. Mas é o mesmo Espírito que distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Gente, se você ler a Bíblia, você vai entender no Espírito de Deus as coisas que estão nas Escrituras. O que acontece é que muita gente tem as suas hermenêuticas particulares. Hermenêutica quer dizer interpretação. Nós vamos falar sobre isso na pastoral da evangelização. Vamos falar um pouquinho sobre hermenêutica. O que é hermenêutica? Para vocês terem uma ideia. Cada grupo religioso cristão, ou diríamos, como se diz aqui no Brasil, denominações, tem as suas hermenêuticas particulares. Eu vou dar um exemplo assim, superficial. Por exemplo, a igreja batista evangélica, a igreja presbiteriana, metodista, eles não acreditam no batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É o mergulho no poder de Deus. Porque a palavra batizar no grego quer dizer mergulhar. É o mergulho no poder de Deus. É a efusão do Espírito no cristão. É o que aconteceu lá no Pentecostes. E eles começaram, línguas repartidas, e começaram a falar nas línguas estranhas. As línguas de fogo, né? Línguas de fogo. Isso é o batismo no Espírito Santo. Aí tem gente que diz assim, mas lá Paulo diz lá em Efésios que só existe um só batismo.
Exatamente, um só batismo. O batismo que ele está se referindo ali é o batismo do qual João Batista estava fazendo ali, no Rio Jordão. Note bem, vamos voltar lá para João Batista. João Batista disse assim: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento. Eu mergulho vocês na água para o arrependimento. Mas após mim virá um que eu não serei digno de desatar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso aconteceu desde o tempo do Pentecostes. Entendeu? E outros dizem assim: mas aquilo que aconteceu lá no Pentecostes só aconteceu ali. Não era para acontecer mais em tempo nenhum. Tem gente que diz isso. É o que eu disse agora, né? É o que eu disse há momentos atrás. Cada um tem a sua hermenêutica particular nas escrituras, mas a Bíblia é um todo, entendeu? Você vai ver que depois dos Pentecostes houve manifestação do Espírito Santo em outros lugares, em Antioquia, entendeu? Lá em Éfeso, em outros lugares houve grupos de irmãos cristãos, seguidores de Paulo, que foi convertido no ministério de Paulo, que receberam o Espírito Santo. Você vê isso, é claro, está claro no Atos dos Apóstolos, está claro aqui no Novo Testamento. Entendeu? E se até hoje, se pudesse escrever livros para adicionar no Novo Testamento, estaria sendo escrito. Olha, um grupo lá na Suécia recebeu o Espírito Santo. Um grupo lá em Hong Kong recebeu o Espírito Santo. Um grupo lá em Pensilvânia, Estados Unidos, recebeu o Espírito Santo. Um grupo lá na Rússia, estavam lá rezando, estavam lá buscando, e eles foram batizados no Espírito Santo. Até hoje estamos escrevendo isso. Então, o Pentecostes foi o marco inicial que aconteceu ali. Agora, como que o Espírito Santo de Deus edifica a sua igreja? Como que ele é o edificador da igreja? Em primeiro lugar, com a palavra de Deus. Ele edifica com a palavra. Não é só porque a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ela está falando nas línguas e vai ficar só naquilo. Não. Edifica com a palavra. Ele vai ficar o tempo inteiro falando nas línguas dos anjos, nas línguas de fogo. Não é assim. Porque a Bíblia ensina que tudo há seu tempo determinado debaixo do sol. Na hora que a pessoa está reunida, está junto ali, a pessoa pode falar na língua do Espírito Santo até mesmo dentro da sua casa. Na hora que está fazendo a sua oração de madrugada. Na hora que ele está buscando a Deus, né? Porque nós somos um povo que somos convocados, somos incentivados e exortados pelo nosso Deus a buscá-lo sem cessar, rezar sem cessar. Jesus diz: orai sem cessar. Então, nestas orações que nós fazemos, nós falamos com Deus. Em mistério, como Paulo fala aqui, em Coríntios. Entendeu? Paulo, ele diz que quando aquele que fala nas línguas, fala com Deus em mistério. O seu espírito. São coisas espirituais. Somente os espirituais que vão entender isso. Como eu falei aqui na quarta-feira, muitos dos nossos irmãos que estão nas igrejas espalhadas, não só na católica, evangélica, muitos dos nossos irmãos que estão dentro das igrejas ainda não tiveram experiência com Deus. Ainda não tiveram encontro com Jesus, por incrível que pareça. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação do Padre Léo, da Canção Nova. Eu gostava muito do Padre Léo. Padre Léo, que Deus o tenha na glória. Eu acordava de madrugada, pessoal, ligava a televisão, Canção Nova, para escutar o Padre Léo ministrando a palavra de Deus. Até hoje eu tenho um DVD dele, eu gosto muito. E ele falava isso aí, viu? O Padre Léo, muitas das vezes, nas pregações que ele fazia lá na Parnaíba, aqui em São Paulo, né? Parnaíba, onde tem lá a comunidade Canção Nova, dirigida pelo Monsenhor Jonas Abib, né?
Jonas da Bíblia, que ele é o monsenhor que dirige a comunidade católica carismática Canção Nova, que tem até a televisão Canção Nova. Então ele dizia muito isso. Ele dizia, ó, tem pessoas aqui que têm 10 anos de igreja, mas não conhecem Jesus. Ele falava isso. Eu também falo isso, pessoal. Sem medo de errar. E sabe quando que a pessoa ela vai ter verdadeiramente um conhecimento íntimo, uma comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo? Quando ele recebe o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo, ele edifica a igreja de Jesus com a palavra de Deus. O Espírito Santo edifica a igreja de Jesus em segundo lugar com os dons. Os dons espirituais. Nós falamos aqui sobre os dons. Estão aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 em diante. Há diversidade de dons, diz o apóstolo Paulo, mas um só é o Espírito. Agora tem que ter muito cuidado, que existe muita confusão nesse negócio de dons espirituais nas igrejas. Lá no Rio de Janeiro eu conheci uma igreja evangélica chamada Igreja da Restauração de Todos, que eu nunca vi aqui em São Paulo. Mas lá no Rio tem muitas igrejas da denominação chamada Restauração de Tudo. E quando essa igreja começou, ela começou lá num lugar chamado Acari, perto de Pavuna, São João do Meriti. Eles começaram lá com um programa na Rádio Copacabana que chamou muita atenção, eles pregavam forte. Mas aí eu procurei saber como é que era o trabalho deles, né? Que eu sempre tive curiosidade de saber dos trabalhos espirituais das igrejas, eu sempre tive curiosidade. Uma igreja que me chamou a atenção também lá no Rio de Janeiro foi Sinais e Prodígios, dirigida pela Lenide Azevedo Brandão. Tem até hoje lá no Rio, essa Igreja Apostólica Sinais e Prodígios. Essa igreja da restauração, quando eles começaram, um profeta desmaiava dentro da igreja. Ele desmaiava, ele caía no banco e ficava durante toda a reunião ali desmaiado. E depois ele levantava, dizia que tinha sido arrebatado, e ali começou aquele trabalho assim, misto. O que tem que ter muito cuidado, os dons espirituais, ele é o adorno da igreja. Paulo deixou isso claro aqui. Mas tem que ter cuidado para não mistificar com esoterismo e espiritismo. Porque tem muita coisa que o pessoal, no embalo dos dons carismáticos, eles inserem a palavra que é usada lá no e-mail, né? Inserir. Entendeu? Inserir um texto, né? Eles inserem, ou seja, para você melhor entender, adiciona, soma algo que não está na Bíblia. Aí é perigoso. Tem que ter muito cuidado com isso aí, né? Muito cuidado. Esse negócio da pessoa falar assim, por exemplo, eu me lembrei, né? Eu me lembrei de um homem que ele chegava na rádio e falava assim: o missionário fulano pergunta e Deus responde. Isso assim, assim, macumba, blá, blá. Tem muito cuidado com esse negócio. Esse negócio de a pessoa pegar os dons espirituais e fazer assim um misticismo, fazer um misticismo que eu falei, misturar com o esoterismo com o espiritismo. E não é aí que o Espírito Santo adorna. Vamos ler de novo aqui. Os ministérios são diversos, mas um só é o Espírito. Há também diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Qual é o proveito? É a edificação. A edificação da igreja. A um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outra a palavra da ciência, o mesmo Espírito, o outro a fé, o mesmo Espírito, o outro a graça de curar. Aqui na Bíblia Católica é a graça de curar, né? Na João Ferreira de Almeida está o dom de curar. Entendeu?
os doentes, e ao mesmo Espírito, e ao outro o dom de milagres, e ao outro da profecia. Profecia, note bem, você tem que entender que quando a Bíblia fala aqui em profecias, aqui no Novo Testamento, é uma coisa não relacionada ao ministério de profeta do Antigo Testamento. Entendeu? Eu, pessoalmente, eu creio que Deus ele tem os seus profetas agora, na dispensação da graça, profetas, para entregar as mensagens para a edificação da igreja. Qual é a finalidade? O objetivo? A edificação, no qual estamos falando hoje, né? Para exortação e para admoestação da igreja. Essa é a função, essa é a finalidade. Porque quando você olha no Antigo Testamento, os profetas, o ministério de profetas de Israel, eles ministravam profecias até na área política na nação de Israel. Até nas diretrizes políticas, para todas as finalidades, o profeta, ele ministrava a palavra para o rei, para os escribas, para os legisladores, para os chefes das tribos, para as nações, para a nação de Israel. Agora, quando se fala em profecia aqui no Novo Testamento, a finalidade na igreja, não na política, não em outras atividades sociais, mas na igreja, no âmbito espiritual, edificação, exortação e admoestação da igreja. Entendeu? Porque o ministério de profetas, dos profetas de Israel, terminou em João Batista. Então hoje ninguém pode dizer assim, eu sou o profeta. Tem gente aí que tem esse título. Tem gente que tem esse título aí. Tem alguns pastores americanos que têm o nome de profeta. Entendeu? Se nós analisarmos bem, inteligentemente, bem com a palavra, cada cristão que ministra a palavra de Deus, ele pode ser considerado como um mini profeta, porque ele está ministrando o quê? A profecia verdadeira, que é a palavra de Deus, como diz Apocalipse capítulo 1. A palavra dessa profecia. Então, a palavra de Deus em si, ela é a profecia. Agora, Paulo está falando aqui sobre a profecia no interior da igreja. A finalidade, pessoal, é esta: edificar, exortar e admoestar. Entendeu? Então, o Espírito Santo, edificador da igreja, através da palavra de Deus, através dos dons carismáticos, dons espirituais, e ele é o edificador da igreja para a santificação da igreja. Santificação. O que é santificação segundo a Bíblia? A definição que os teólogos, os entendidos das Escrituras dão para a palavra santificação, biblicamente falando, quer dizer, é a constante abstinência do mal. É a abstinência do mal. A santificação é apartar-se do mal, né? Como Paulo recomendou para Timóteo, aparta-te do mal. E aquela palavra no capítulo 1 de Jó, que o Jó era um homem justo e que se apartava do mal. Entendeu? Então, santificação é o processo contínuo que a igreja processa no sentido de se afastar e de se abster do mal. E é o Espírito Santo de Deus que nos dá esse condicionamento, desse poder, essa atitude nossa de nós afastarmos. Não, ele vai tocando, né? Ele vai tocando. Olha, não é por aqui. Olha, isso aí não. Se afaste disso aí, o Espírito Santo vai tocando. Por isso que o apóstolo São Paulo disse assim: não entristeçais o Espírito de Deus que está em vós. Que é o Espírito Santo que vai tocando. Ele vai te orientando. Olha, às vezes você recebe um alimento de alguém, aí o Espírito toca. Não come isso aí. Entendeu? Não toque nisso aí. Entendeu? Às vezes é um bolo, é uma coisa bonita, é uma coisa linda, mas está macumbado, está enfeitiçado. Um trabalho que tem ali que foi feito
para prejudicar a sua vida, o Espírito Santo vai e toca. Não coma. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de comer nada de ninguém. Entendeu? Não gosto mesmo. Ainda mais eu aqui na igreja. Né? Vem aqui uma pessoa de fora que eu não conheço, me traz um bolo. Quantas e quantas aconteceu? Quantas vezes aconteceu isso? Me traz um bolo, me traz um negócio bonito lá. Eu dou conta da pessoa. Por quê? Eu já tiro já que aquilo ali já está preparado. Entendeu? Aqui não precisa nem o Espírito Santo me tocar, que eu já descarto logo no início. Entendeu? Porque eu sempre ensino aqui para vocês que eu tenho muito cuidado com o que come, né? Porque a macumba, ela vem através da comida. Os macumbeiros utilizam muito esse método de colocar macumba, feitiçaria na comida, na bala oferecida aos espíritos mirins, né? Para poder atrapalhar a sua vida, para poder você brigar com o namorado, brigar com o marido. E através de uma bala, né? Eu tive um colega no Rio de Janeiro, lá em Niterói. O nome dele era Sérgio Brasil. Ele era católico, né? Ele era um jovem católico, né? Desde quando ele nasceu. Eu estudei com ele, na admissão ao ginásio, eu estudei com ele, com o Sérgio Brasil. O Sérgio Brasil, ele casou-se com uma jovem e tinha um casamento lindo, bonito. Aí depois ele saiu da igreja católica e foi para a igreja evangélica. Foi para a igreja evangélica e estava um casamento lindo, bonito. E você sabe que uma pessoa que tem um casamento bonito, que o casal se ama, as outras pessoas percebem logo que os dois se amam. Não precisa estar olhando eles se beijarem, não precisa olhar de mão dada, mas as pessoas, mesmo sem elas terem evidência, mesmo elas notam que aquele casal vive bem. Então causa inveja. Causa inveja. E aí deram um botão de rosa para o jovem. Um botão de rosa. Foi só um botão, não foi um feixe de um montão de flores, não. Um botão de rosa que foi dado. O casamento foi destruído. Entendeu? Foi destruído o casamento. E hoje o Sérgio está debaixo do chão. O Sérgio até morreu. Novo. Não tinha nem 40 anos ainda. Morreu. Macumba, pessoal. E muitas das vezes você recebe algo preparado, o Espírito Santo vai e ele toca. Olha, não é por aí. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus, ele edifica a sua igreja com a palavra de Deus. Edifica com os dons espirituais e edifica com a santificação. Próximo domingo, nós vamos falar do Espírito Santo como exortador da igreja de Jesus. Assim seja. Lembrando que depois da manhã, eu estarei subindo um monte, intercedendo para as pessoas que estão no exorcismo, que estão na luta, no exorcismo. Vou estar apresentando a Deus em nome do Senhor. Quarta-feira, pastoral da evangelização. Nós estamos aqui trazendo um assunto muito importante para vocês sobre homilética, sobre como falar a palavra de Deus. Tem sido muito importante. Na próxima quarta-feira, às 18 horas, nós vamos trazer aqui a homilia textual. Tá? A homilia textual é textual? Ah, sim. Depois expositiva, textual, tem a ilustrativa e tem a temática. Tá? A homilia textual. Como pegar um versículo da Bíblia e transformar num discurso? Interessante isso aí, tá, pessoal? Muito bom, viu? Muito gostoso você saber disso. Isso não é uma coisa de sete cabeças, não é uma coisa difícil de se aprender. E bom seria que nós tivéssemos a apostila para poder dar na mão de vocês, mas isso aí tem um custo. E então nós procuramos fazer, estamos trazendo essa palavra para vocês de uma forma simplificada possível para vocês captar, guardar e depois praticar. Porque nós vamos praticar isso aí, viu? Nós vamos praticar isso aí. Depois nós vamos chamar as pessoas para praticar isso aí. Nós vamos incumbir vocês de
de fazer homilias. Aqueles que estão participando da pastoral da evangelização, depois nós vamos incumbir você de fazer, de fazer assim, a homilia expositiva, textual, ilustrativa e temática. Tá? Então, vocês vão prestando atenção aí, porque eu vou incumbir vocês disso. Tá bem? Em nome de Jesus, nosso Senhor. E na sexta-feira, na continuação do Agora é Só Vitória, né? Agora é só vitória. É só vitória que nos interessa. É só a vitória de Deus que nos interessa, pessoal. Nós vamos continuar falando sobre a vitória de Deus, né? A vitória de Deus na nossa vida, que é às 9 da manhã, 3 da tarde e 18 horas. E na sexta-feira, nós vamos fazer a primeira consagração dos dizimistas, tá bem? Do mês de setembro. Tá bem, pessoal? A primeira consagração dos dizimistas. A segunda será na quarta-feira da outra semana, tá? E nós vamos estar colocando o bálsamo da prosperidade nas mãos dos dizimistas que ajudam a manter essa igreja com as portas abertas, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé, de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim e nós estamos aqui neste endereço, exorcizando e excomungando o demônio na vida das pessoas em nome de Jesus. Você que foi vítima de trabalho de macumbaria, feitiçaria, sua vida amarrada, você não conseguiu se diversificar, você sente alguma coisa aprendendo aí, você vai me procurar aqui em Santo Amaro, São Paulo, Zona Sul, tá? Bem próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio. Eu estou todos os dias no plantão espiritual de atendimento. Milhares de pessoas já foram abençoadas neste lugar que nós estamos aqui, né? E nós estamos aqui há 22 anos em Santo Amaro. Somente neste endereço da Desembargador Bandeira de Melo 513. Agora, neste mês de setembro de 2014, nós comemoraremos 14 anos só neste endereço. Aqui, né? Só neste endereço, nós estamos há 14 anos, na Soma, em Santo Amaro, na Barão de Duprá, na Isabel Schmidt, aqui na esquina da Desembargador Bandeira de Melo. Nós somamos há 22 anos que nós estamos comemorando aí o nosso tempo aqui, onde nós temos ministrado a palavra de Deus, nessa missão maravilhosíssima que Deus nos deu o privilégio de nós fazer e cumprir, fazê-la e cumpri-la em nome de Jesus, nosso Senhor. Se você, de qualquer parte do Brasil, você quiser mandar um e-mail para nós pela internet, o nosso e-mail é missãoiavé@gmail.com. missãoiavé@gmail.com. O nosso site é www.missãoiavé.com.br. No nosso site, na internet, nós temos lá um espaço onde você pode fazer o seu pedido de oração. Você, de qualquer parte do Brasil, você clica lá, coloca lá o seu pedido de oração, o seu nome, tá? Que nós vamos levar para o monte, para interceder por você, pela sua família, porque essa é a nossa missão, abençoar a sua vida com as bênçãos de Deus e, acima de tudo, com a palavra de Deus, tá bem? Nós temos o nosso canal na internet, o canal Missão Iavé no YouTube e no Google, né? Que é ligado. Então, neste canal, nós temos as celebrações gravadas no Santuário Iavé, a palavra de Deus, a lista contendo as mensagens que nós trazemos aqui para vocês. Então, você tem aí mais de 300 vídeos gravados da nossa igreja para você colocar lá no seu computador e você dormir ouvindo a palavra de Deus, porque nós temos a alegria de fazer esse trabalho e abençoar a sua vida. Eu quero chamar a atenção, você que é da Zona Sul de São Paulo, você que é de Interlagos, Brooklyn, Morumbi, Parque Novo Santo Amaro, Menininha, Jangadeiro, Jardim Capela, Jardim São Luís, Jardim Ibirapuera, Vila Missionária, Vila Consórcio, você de Calu, Jacira, você que está também em Grajaú, Americanópolis, né, de Jabaquara, você é meu convidado. Porque todos esses bairros que nós citamos aqui agora e outros, nós já tivemos programa de rádio, nessas rádios comunitárias
tivemos o programa da nossa igreja, Missão da Fé, né? E era o título do programa, Missão da Fé em Alto Astral. Né? Nós colocávamos as músicas alegres e a palavra de Deus, as transmissões das celebrações pelas emissoras. Nós tivemos uma época aqui que nós tínhamos 4 emissoras ao mesmo tempo transmitindo as celebrações. Né? Agora as rádios comunitárias são pouquíssimas agora, porque foi proibido pelo governo federal e agora está difícil. Algumas que tem por aqui na Zona Sul são evangélicas, né? E as rádios evangélicas é difícil, né? Nós chegarmos a encontrar um espaço lá para nós. Nós tivemos aqui na rádio, em Campo Grande, aqui, próximo aqui a Interlagos, próximo ao Shopping Interlagos, e nós procuramos lá um espaço lá, meu Deus do céu, a mulher falou um monte para nós. Ai, meu Deus, quando eu falei que nós éramos católicos carismáticos, a mulher falou um monte, está falando até agora lá. Misericórdia, é que nós somos crentes, nós somos da Igreja da Graça, somos da Universal, nós não aceitamos católico aqui na rádio. Misericórdia. Minha senhora, não pode agir dessa maneira, senhora. Ai, meu Deus, esse problema é um problema sério, pessoal. Mas estamos aqui aguardando a sua presença, viu? Deus abençoe você e a qualquer momento eu estarei por aqui, trazendo para você a palavra de Deus.